Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Gente, tem pouco tempo que eu comecei o canal aqui, então eu ainda tô testando qual que é o melhor jeito de eu aparecer aqui pra vocês, qual é a melhor posição. Eu gravei os outros dois vídeos sentada aqui no chão do meu quarto e agora eu tô gravando aqui em pé de frente pra janela, aproveitando a luz do sol, e eu acho que ficou melhor. Me falem aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês viram os outros vídeos. Mas enfim, hoje quero falar com vocês um pouquinho sobre foco e discernimento. E para começar a ilustrar e falar sobre esse assunto, eu quero. Gente, cadê minha Bíblia? Eu deixei em cima do quarto. Eu deixei em cima da minha cama, tá aqui. Falar com vocês sobre Neemias. Eu acredito que vocês já devem conhecer a história de Neemias, mas eu vou recapitular algumas coisas aqui que eu acho interessante que dá pra gente aprender com ele. O primeiro ponto da história de Neemias é que no começo ali a gente consegue ver que Neemias era um homem que ele tinha compaixão, porque ele estava vivendo ali perto do rei, servindo ao rei, então ele estava num lugar confortável, acredito eu que ele tinha paz, e quando ele ficou sabendo das coisas que estavam acontecendo com o povo dele ali, né, do outro lado, lá longe dele, ele se compadeceu, ele ficou triste, e ele pensou, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar meu povo. E ele fala com o rei, ele pede ajuda ao rei, e o rei ouve ele, ajuda no que pode, e ele vai para aquele lugar para tentar reconstruir o muro. E eu acho lindo dessa passagem que dá pra gente pegar e trazer isso para um lado espiritual também. Porque veja só, quando a gente tem uma vida de relacionamento com Deus, a gente tem esse foco de ter um relacionamento com Deus diário, a gente começa a fazer coisas para deixar o nosso muro, a nossa fortaleza segura, pra gente não ficar suscetível aos ataques do inimigo. Por exemplo, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente jejua, a gente vigia, a gente toma cuidado com o que a gente fala, com a roupa que a gente veste, como a gente se comporta, a gente tá ali sempre conversando com o Espírito Santo, pedindo discernimento, direcionamento. Então, nossos muros eles estão fortes, fortificados e edificados. Mas quando a gente começa a deixar alguma coisa, de fazer alguma dessas coisas, ou a gente começa a alimentar um pecado de estimação que a gente nem deveria ter, o Espírito Santo fala com a gente pra gente parar de fazer alguma coisa, a gente continua fazendo aquilo, a gente tá abrindo brecha, né, na nossa vida pro inimigo vir e fazer aquela bagunça, aquela destruição, assim como estava sendo no tempo de Neemias. E é muito lindo de ver a compaixão dele. Ele não foi egoísta, ele não pensou só nele mesmo, mas ele pensou no povo dele. Então ele vai para aquele lugar e várias vezes aparecem pessoas falando coisas para tentar parar aquela obra, para tentar parar ele de reconstruir aqueles muros, de trazer segurança para aquele povo. E Neemias ele estava tão focado em fazer aquilo que Deus colocou no coração dele que ele não se deixava levar por isso. E teve algumas vezes, né, que foram pessoas falando que era mensageiro de Deus para falar com ele. E a palavra diz, eu não lembro qual versículo agora, que ele percebeu que não era Deus que estava falando ali na boca daquela pessoa. Então isso é discernimento de Deus. E é muito interessante esse lance de discernimento, porque assim, gente, quando a gente não tem, a gente é facilmente enganado. Mas quando a gente começa a ter, as coisas ficam, cara, brutalmente mais visíveis pra gente. Não é que a gente consegue olhar e ver, mas assim, o Espírito Santo fala com a gente, ó, isso aqui é eu que tô falando, isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui é a carne, isso aqui é outro espírito, entendeu? E fica visível. E acredito que foi o que aconteceu com Neemias. Porque ele sabia que não era Deus que estava falando naquele momento com ele. E enfim, ele estava focado em cumprir a obra que Deus colocou na mão dele. Então, fulano falava isso, fazia aquilo, e ele, não, eu vou continuar fazendo a obra que Deus me deu. Até teve uma parte que surgiu um boato, né, que ele ficou sabendo que os inimigos iam tentar atacar eles quando ele estivesse distraído ali construindo um muro. E aí Neemias deu a ordem para que todo mundo fosse lá ajudar na construção do muro armado, com espada. Então, ficava uma parte com a espada aqui e eles lá arrumando o muro. Isso me fala sobre vigilância. Porque não é porque a gente está ali fazendo algo da parte de Deus que a gente não tem que vigiar.
Não, muito pelo contrário, a gente tem que fazer o que Deus mandou, a gente tem que ter o foco naquilo que Deus mandou, mas a gente precisa estar vigilante, porque a gente não sabe quando e como que o inimigo vai atacar. E a gente precisa estar preparado para qualquer momento ele vir atacar e a gente atacar de novo e lembrar que nós somos filhos de Deus. E é isso aí. E tem aqui um versículo que me chamou a atenção, que eu achei linda a resposta de Neemias, que é no em Neemias, né? Capítulo 6, versículo 3. É que Sambalat tinha enviado um mensageiro, né? Para que Neemias congregasse junto com ele nas aldeias. E a resposta de Neemias foi: faça uma grande obra, de modo que não poderei ir. Por que cessaria esta obra para ir ter convosco? Tipo, ele tá falando: por que eu vou deixar de fazer algo que Deus me mandou para ir ter com você? Tipo, eu vou largar o que Deus mandou eu fazer para ficar com você. Não. Se essa é a vontade de Deus, penso eu que ele pensou isso. Se Deus quer que eu faça isso, ele precisa falar comigo, porque tirando isso eu não vou parar. E tem um outro exemplo bíblico sobre discernimento e confiança em Deus que se encontra em 1 Reis 13. A primeira vez que eu li essa história, eu fiquei um pouco em choque. Por quê? Gente, o contexto é o seguinte: Deus levantou um homem, né, para ir até o rei da época, e o rei estava ali levantando um altar para outro deus. Ele levantou esse homem para ir lá e para falar que aquilo era errado e tal. Enfim, leiam 1 Reis 13 que vocês vão saber qual que é o contexto, qual que é a história certa. E o homem vai lá, faz o que Deus mandou, é grandemente usado, o nome de Deus é glorificado ali através daquele ato. Só que Deus dá instruções certas para ele. Ele falou: ó, você vai por um caminho, vai voltar por outro, você não vai comer pão e nem vai beber água. Essas eram as instruções de Deus para ele, que era para ele entregar o que Deus tinha mandado e ele sair daquele lugar. E Deus falou com ele, a palavra de Deus falou que foi Deus quem falou com ele. E aí ele vai e ele para um pouco para descansar. Nisso que ele para descansar, vem o outro profeta para falar com ele e fala a seguinte frase: olha, o anjo do Senhor também falou comigo. Ele falou que é pra você ir na minha casa fazer o quê? Comer pão e beber água. E aí o que o profeta faz? Acredita nesse profeta e vai lá e come pão e bebe água. Enquanto ele tá lá comendo pão e bebendo água que Deus falou que não era para fazer, Deus toma esse profeta e usa ele para falar com um homem que ele não obedeceu, enfim, ele deixou de participar de uma promessa por essa desobediência. Há pouco tempo eu lembrei dessa história e eu confesso para vocês que eu fiquei com pena do homem, né, que tinha sido usado por Deus ali, porque ele só acreditou em um falso profeta e ele acabou morrendo por conta disso e não herdando parte da promessa que Deus tinha falado. E eu fiquei, poxa, mas ele só confiou. Mas aí me caiu a ficha que ele não só confiou em um falso profeta, ele deixou de confiar em Deus, porque Deus já tinha falado com ele. E pensa comigo, se Deus falou com ele que era para ele fazer algo, deu instruções para ele, por que Deus não podia vir de novo e falar com ele: olha, pode ir lá, olha, agora você pode fazer isso, eu mudei de ideia. Por que não? Eu acho que ele não pensou, ele não teve esse discernimento. E assim também é a gente. Às vezes Deus, ele fala algo conosco, a gente confia, a gente acredita, e aí vem uma outra pessoa ou alguma outra coisa, né, que falando que é de Deus, se passando por ser homem ou mulher de Deus, ou seja, qualquer outra coisa, e a gente prefere acreditar nessa pessoa do que na voz que está falando conosco, que é a voz de Deus. Por isso que é importante a gente buscar o discernimento. E é muito louco esse negócio, porque uma vez o Espírito Santo ele palestrou no meu coração a seguinte coisa: se você escuta a voz de uma pessoa uma vez no ano, fica difícil você reconhecer a voz dela. Tipo, você ouviu uma vez no ano aquela voz, fica difícil reconhecer a voz dela. Mas quando você escuta essa voz todos os dias, fica muito mais fácil você reconhecer e você saber quem tá falando. E é assim com o Espírito Santo e é assim com Deus também. Se você escuta a voz dele todos os dias, fica mais fácil para você identificar qual que é a voz dele e qual não é a voz dele, entendeu? Então, a chave pro discernimento é relacionamento com Deus. E obviamente, você pode pedir isso para você não ser enganado, você pode pedir para Deus dar discernimento.
E a forma como Deus ele tem me dado discernimento, gente, é surreal. Eu não tenho visão aberta, graças a Deus. Eu não tenho essa coragem de pedir pra Deus. Mas às vezes quando Deus ele quer me mostrar alguma coisa, ele usa o que eu já vi, entendeu? Por exemplo, ele quer que eu saiba que tem um demônio na minha rua. Dá um exemplo. Ele não vai lá e me mostra o demônio do jeito que ele tá na minha rua, não. Tipo, ele usa alguma coisa que eu já vi, algum bicho que eu já vi em um jogo, ou algum filme, e ele usa aquilo pra representar que, pra mostrar pra mim que tem alguma coisa na minha rua. E às vezes, sei lá, tem uma pessoa falando alguma coisa estranha. Tá falando de Deus, mas tem alguma coisa estranha ali. Aí ele me gera um desconforto em mim que eu sei que aquilo ali não é Deus, entendeu? E é dessa maneira que ele tem me dado discernimento. E em relação a escutar a voz de Deus, gente, eu sempre fico em choque quando Deus fala alguma coisa comigo. Principalmente se é uma voz nítida na minha cabeça. Eu sempre fico jogando e falo, caraca, meu Deus, tá falando comigo. E, gente, é muito doido. Eu fico tipo, uau, Deus falou comigo. É surreal. E também tem uma forma mais simples de você saber se é Deus que tá falando ou não. E é basicamente você parar e analisar. Isso que a voz está me falando é algo que vai glorificar a Deus ou não? Porque Deus não vai pedir para você cometer um pecado. Não vai. O Espírito Santo não vai te pedir para fazer alguma coisa que vai contra os princípios de Deus. Então, cara, você precisa ler a Bíblia, meditar nessa palavra para você não ser confundida, não ser enganada por pessoas ou qualquer outra coisa. E eu quero dizer, nessas coisas, o que eu quero terminar aqui, falar pra terminar o vídeo, é que a gente precisa ter foco nas coisas de Deus e a gente precisa muito ter discernimento pra saber se realmente é Deus que tá falando ou não. Aqui se passou um passarinho voando ali agora. A gente precisa ter sabedoria, né? Esse discernimento pra saber se é Deus que tá falando ou não. E a gente precisa ter foco a partir do que Deus tá falando pra gente. Por exemplo, se Deus falou, ele falou diretamente com você, não faça isso. Não coma isso. Não vista isso. Então não faça. Se surgir outra pessoa aleatória falando pra você fazer algo que Deus já falou pra você não fazer, não dê ouvido dessa pessoa. Vai, vai orar e pergunta: Deus, realmente é o Senhor que tá falando? Realmente o Senhor não quer mais que eu faça isso que o Senhor me mandou? E espera ele falar. Não mude a rota só porque uma pessoa falou pra você não fazer tal coisa que Deus já falou. Busque discernimento para você não ser enganada e também para você se posicionar. E outra coisa, não esqueça da vigilância enquanto você está cumprindo aquilo que Deus mandou fazer. Lembra dos soldados que estavam lá construindo o muro, mas eles também estavam com a espada ali deles, para caso o inimigo viesse ali naquele momento que eles estavam distraídos com a construção, fazer alguma coisa, eles já estavam preparados? Então é isso. Tenha foco em Deus, né? Busque o discernimento. Se você não tem, busque o discernimento. Se você tem, busque mais ainda. E não esqueça de vigiar. Tá bem? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui pra mim alguma coisa pra saber que vocês viram o vídeo até o final. E se teve alguma coisa do vídeo que serviu pra vocês, por favor, comentem. Falem comigo pra eu saber que de fato eu tô sendo um canal do Espírito Santo pra alguém aqui. E é isso, obrigada, se inscrevam, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.